Enfim, agora estamos na quarta parte e então aconteceu que em um certo dia eu tava saindo de casa. Era na parte do almoço também, no horário do almoço. E tava muito calor, foi um dia bem quente, né? E foi o dia em que eu tava, sabe, pensando na minha vida, sabe? Não tava pensando em bioquinese, nada disso. Porque eu tinha passado por umas coisas em relação à minha profissão, né? E eu fiquei pensando, caramba, será que eu revejo minha profissão, não sei o quê? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí começou a passar muitas coisas na minha cabeça. E isso foi não foi recente, tá? Enfim, eu tava saindo de casa, né? Andando calmamente. Quando de repente, gente, meu nariz, a ponta do meu nariz, não é dentro, tá, gente? Por fora, na ponta do meu nariz, tava coçando muito. Começou a coçar bastante. E eu fiquei pensando, caramba, será que é alergia? Porque às vezes eu tenho uma alergia, mas é bem raro isso acontecer. Caramba, o que será? E aí eu não tava olhando pra frente direito, sabe? Eu tava, né, pensando na vida. E aí, até que o meu olho bateu com o olho do garoto, que tava vindo na minha direção, gente. Eu juro que eu não tinha visto ele antes. Eu olhei pra frente, ele não tava ali na frente. Que foi esquisito, né? Mas enfim. Eu bati meu olho no garoto. Nos olhos do garoto. Mas, gente, adivinha só, o olho dele não tava verde. Não tava. Juro diante de Deus. O olho dele tava normal, mas tava da cor preta. Vocês acreditam nisso? Pois é. Tava de cor diferente. E aí, claro que eu não fiquei olhando, né? Eu olhei pra baixo, disfarcei, continuei andando, seguindo meu caminho. Eu pensando, caramba, ué, mas o olho dele não é verde? Aí, continuei andando, pensando sobre isso e pensando, não, quando eu chegar em casa eu surto. E aí, a gente andando, né, meio que se esbarrando entre aspas, né, cruzando o mesmo caminho. E aí o que aconteceu? Ele se esbarrou em uma criança que tava com uma sacola cheia de coisa dentro. Não vi o que, não reparei no que era. Mas aí eu só sei que a criança ele tropeçou nessa criança, uma criança baixinha, bem pequenininha. E aí ela derrubou as coisas tudo no chão, gente, um monte de coisa. E aí foi uma situação engraçada, porque ele na memória, ele se assustou, né? Porque, tipo, ele tava olhando pra mim. Por isso que ele tropeçou. E aí as coisas tudo no chão e ele logo se abaixou ali, foi pegar as coisas, ajudar a criança, né? Colocar na sacola as coisas. Gente, que situação. Não, e detalhe, e aí, quando a gente foi cruzar o caminho mais perto, né? Eu reparei que o olho dele voltou a ficar verde. Esquisito, né, gente? Mas enfim, foi isso que aconteceu nessa situação aí. E agora vocês vão entender por que a história é engraçada. Enfim, eu tava acordando bem cedo, tava sendo cansativo pra mim, né, até.
que meus pais já não moravam mais aqui perto de mim, moravam um pouco mais longe, andavam um pouco mais, então eu acordava cedinho pra ir lá. Mas eu não acordava cedinho pra. Ah, porque tinha que acordar cedo, não era isso. É que meu irmão, ele acorda mais cedo, então, sabe como é criança, né? Você tem que dar toda atenção, essas coisas assim. Então, por isso que eu acordava cedo. E então eu voltava pra casa umas 2, 3 horas, 4 horas. Aí eu continuava também encontrando o garoto nesse horário assim da tarde. Era de manhã e também à tarde, que era o horário em que eu tava voltando pra casa e a gente se esbarrava entre aspas, e foi assim. Até que teve certo dia que eu encontrei ele no portão aqui de casa. Ele tava passando, mas ele não tava com o mesmo padrão de roupa em que eu via ele todo dia no ponto de ônibus. O que acontece? A minha casa fica distante do ponto de ônibus, então não dá pra mim ver ele. Eu só vejo ele quando eu subo a rua, entendeu? E aí o que acontece é ele passou aqui em frente do meu portão e ele tava com roupa diferente, tava todo de preto. Tava com moletom preto, calça preta, tênis preto, a bolsa também. E o cabelo dele tava diferente também, tava penteado pra trás. Tava molhado também. E eu estranhei, né, o estilo diferente, né, que ele tava aquele dia. E mas é uma coisa até que normal, né? Às vezes, quando um jovem tá indo pra escola, às vezes muda mesmo o estilo de roupa, né? Segunda, sexta-feira, indo pra escola, né? Então, fechei o portão e eu continuei andando. Nisso que eu tava andando pra subir a rua, ele tava indo pelo mesmo caminho que eu. Mas eu não entendi uma coisa que ele fez. A gente passou pela padaria. E aí, quando chegou nessa parte aí do caminho, ele atravessou a rua e colocou alguma coisa lá, um papel, alguma coisa lá no correio de um prédio, aquela caixa de correio. Aí vocês acham que eu fui lá ver o que ele tinha colocado lá dentro? Não olhei, gente. Porque eu sou medrosa, né? E aí eu ignorei e continuei subindo a rua andando. E aí eu até parei e fui reparar nele descendo a rua, lado contrário, né? Pensei que estranho, tá todo de preto. E aí eu continuei caminhando. E na minha consciência, na mesma hora, tava me cobrando uma certa pergunta. E quem é aquele garoto que tá no ponto de ônibus? E aí comecei a pensar também no meu problema que eu tenho de vista, né? Que eu só consigo enxergar perfeitamente. E mesmo assim, de óculos, 9 da manhã. Né? De manhãzinha eu não consigo enxergar muito bem. Fiquei pensando, será que aquele garoto do ponto de ônibus é parecido com ele? Começou a rodar um monte de coisa na minha cabeça, gente. Será que o pai dele pulou a cerca, gente? Muito engraçado. E aí, continuei subindo a rua e tava lá o garoto do ponto de ônibus ainda. Garoto de olho verde. E mesmo na hora eu comecei a tremer, eu pensei, cara, será que foi coisa da minha cabeça? Eu vi esse garoto todo de preto. E eu até falei com minha amiga sobre isso.
Ela não sabe da bioquinese. Só contei esse fato pra ela. Ela falou, deve ser duas pessoas que se parecem. Então tá. E eu cheguei, né, até a pensar que eu tava vendo coisa. Porque me veio até na memória aquela vez que eu tive a visão da tal floresta com céu muito bonito, roxo, cheio de estrela, que eu contei. Enfim, foi passando os dias e eu nesse dia decidi sair. Eu criei no mercado, acho que foi no mercado, e era parte da noite. Nem costume ir pra mercado de noite. Era mercado? Era mercado. Nem costumo ir à noite, porque formigueiro que é, gente, muito cheio. Mesmo assim, me arrumei e eu fui sair. Eu fui pelo lado contrário do ponto de ônibus. Eu tava descendo a rua e aí eu fui atravessar o outro lado. Quando eu olho pro meu lado. Desculpa. Quando eu olho pro lado direito, eu vejo um garoto se aproximando, um garoto de cabelo bem volumoso, que é o guri de olho verde. E, gente, eu consegui reparar uma certa diferença nele. Eu não sei explicar o que era, mas eu consegui reparar. E foi aí que eu descobri, foi nesse exato momento que eu descobri que os dois são irmãos gêmeos. Gente, pois é, essa é a parte engraçada da história que eu queria que vocês soubessem. Eles dois são irmãos gêmeos. Eu fiquei um pouco em choque assim na hora. E aí fui pro mercado, mas aí acabei que nem comprando nada que tava cheio. Voltei pra casa. E foi aí, gente, que eu peguei meu celular, sabe aquela parte da agenda? Aquele aplicativozinho que você tem no celular pra anotar coisa. Enfim. Peguei e eu comecei a digitar todas as vezes que eu me lembrei em que eu encontrei eles, né? Porque eu reparei que tem diferença, uma certa diferença. Que é, inclusive, a cor do olho. Tipo, um deles tem o olho mais claro. Que não dá pra reparar muito bem, que tipo, não sei explicar. Enfim, o cabelo é diferente, um deles é mais ajeitadinho e o outro prefere deixar bem volumoso. Um gosta de deixar a franja bem aparente, o outro não gosta de deixar a franja, enfim. Fui anotar e aí foi que eu reparei que o que eu encontrei mais vezes foi o garoto do ponto de ônibus. Não foi esse garoto que eu vi com a namorada na rua. E agora, se os dois namoram, eu não sei. Tá, gente? Não me pergunte. Não sei se esse garoto do ponto de ônibus namora. Mas tem uma coisa que eu vou falar mais pra frente no vídeo que pode ser um não. Talvez. Não sei, né? Tem sido uma coisa assim que o universo planejou muito bem. Porque na minha cabeça, os dois eram a mesma pessoa. Sabe? Que ele mudava de estilo, mudava de cabelo quando queria. E pra mim era assim. E que ele namora, tem a vida dele. E na minha cabeça era isso. Mas aí
Eu acredito que o universo trabalhou muito bem pra me mostrar que não era aquilo que eu tava pensando. E agora vou contar uma coisa que me deixou surpresa. Que talvez vocês façam burburinhos com isso, né? Porque foi recente, foi. Eu tô gravando esse vídeo, gente, dia 6 de maio, não sei quando ele vai ser postado. Mas, enfim, foi no mês passado isso que aconteceu. Foi em abril, ok? Uma certa manhã eu saí de casa, segui pelo mesmo caminho. Cheguei a reparar muito quem tava atrás de mim? Não, eu não reparei. Eu fiquei bem distraída reparando. Sei lá, eu reparo o que tá na minha volta, mas eu não. Como é que se diz? Eu não. Tem dia que eu não reparo muito bem, mas isso é bem raro acontecer. Porque normalmente eu reparo perfeitamente quem tá atrás de mim, né? Quem tá na minha frente, enfim. Eu tava reparando só no sinal pra me atravessar a rua. Quando eu atravesso a rua, eu entro por um condomínio, porque ali é onde me familiarizei, e inclusive é nesse condomínio em que eu entro, vou na praça de lá também, uma praça muito tranquila, muito bonita, inclusive. E, enfim, fui atravessar a rua e entrei nesse condomínio. E aí eu fui entrando. Quando eu olho pra trás, adivinha o que eu vi? Eu vi a silhueta do garoto. Do garoto de ponta de ônibus. Eu vi, gente, que era ele. Era ele. Eu vi ele de uniforme branco, a calça que ele usa, o tênis que ele usa preto. Pois é, gente. Ele tava me seguindo. E ele parou ali mesmo. Ele tava atrás de um carro. Sabe? Ele parou ali mesmo e eu não custei reparar muito pra trás. Até que me arrependi um pouco disso. Que eu poderia ter feito o quê? Olhado exatamente pra cara dele e tentado conversar com ele, enfim, falar com ele. Mas eu não fiz isso. Eu simplesmente ignorei e segui meu caminho. E foi uma coisa que me deixou bem surpresa, porque eu não esperava ele me seguir, pois ele tinha me seguido esse dia. E aí é claro que à medida que eu fui entrando mais pelo condomínio, eu fui olhando pra trás. Ele tinha parado de me seguir. Só me seguiu até aquela parte do caminho. Sinceramente, eu fiquei até pensando, isso é muito coisa de filme, porque a pessoa me seguir e eu não reparar, gente, é muito raro. Muito raro. Eu reparo em tudo, sabe o que é tudo? Pois eu não consegui reparar que esse garoto estava atrás de mim. E eu não vi. Foi coisa de ninja mesmo, gente. Foi surreal. Porque se eu fosse seguir alguém, aliás, eu já tentei, deu errado, a pessoa me viu. Me viu, aí ficou me perguntando o que estava acontecendo. Se eu tento seguir alguém, pra mim não tem como. Tem como mesmo. Enfim, isso foi recente, né? Como eu já falei. Aconteceu mês passado, aconteceu no mês de abril de 2024, tá? Eu e esse garoto não temos nada, tá, gente? A gente nunca trocou ideia nenhuma. Mas decidi relatar.
Porque eu acho muito importante pra quem acha que não funciona, que é baboseira, ou que tá com dúvida, sabe? De tipo, será que funciona? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então eu decidi relatar, trazer isso em público para essa comunidade da bioquinese. E se você pensa em fazer, boa sorte, mas lembre-se que não é da noite pro dia que você vai ter resultados, tá? Pra mim foi demorado, né? Demorou meses, mas tem funcionado. O que acontece? Hoje que eu tô gravando é dia 6, né? 6 de maio. Eu não tenho mais visto ele. Já tem feito 3 semanas. Essa semana vai fazer um mês que eu não vejo mais ele. Hoje é segunda-feira. Com nossas rotinas mudadas também, né? Ele estudando de manhã e com a minha rotina agitada também. E agora eu não tô indo mais de manhã, 6:30 da manhã, lá pra casa dos meus pais, né? Porque minha mãe já se recuperou, né? Graças a Deus, se recuperou da cirurgia, então não precisa mais de mim. Então eu tenho feito agora o quê? Me concentrado nas minhas coisas, no meu trabalho. E é um trabalho em casa. Não tô trabalhando fora ainda. Então o que acontece? Com as nossas rotinas mudadas, muita coisa pode acabar impedindo, né? Dos nossos encontros, enfim. Esse garoto, eu sei que ele continua estudando de manhã, né? Uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês é isso. Mas quanto aos nossos encontros, não tem acontecido mais. E hoje tem feito exatamente 3 semanas. Tá bom? Mas eu trago atualizações. Assim que possível, eu vou trazer sim atualizações. A gente parou na parte em que ele tinha me seguido até o condomínio. Não sei se ele vai inventar de me seguir de novo futuramente, se a gente vai trocar uma ideia. Não sei. Mas é isso. Comentem o que vocês estão achando dessa história. Se vai dar em alguma coisa, se não vai dar em nada. Porque pra mim tem sido bem engraçado. Tem sido muito engraçada essa situação. E pra você que tá pensando em fazer essa bioquinese, boa sorte. Tenha paciência e saiba que pode ser demorado o seu resultado, assim como foi pra mim. Eu vi o garoto demorou quantos meses? Deixa eu ver. Janeiro, fevereiro, março. Demorou 3 meses. Demorou 3, 4 meses por aí. 3, 4 meses. Ou pode demorar mais pra você, às vezes pode demorar bem mais tempo. E quanto aos sinais, eu ainda continuo vendo as mesmas coisas. Eu saí de casa hoje mesmo e eu vi a palavra lua em uma placa de carro. De novo, bati o olho, vi a palavra lua. Eu vejo ainda as iniciais, JK também. Nos lugares que eu vou, vejo horas iguais também, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se passar muito tempo e não acontecer nada, eu volto aqui de novo. Falo com vocês que não aconteceu nada, não aconteceu mais nada. Mas se acontecer, eu vou voltar sim e trazer o relato, viu? E é isso, até a próxima, gente.